Bom dia! Café com palavra, mais uma manhã. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesta manhã de segunda-feira. Iniciando a semana do trabalho, né, gente? Iniciando a semana do labor. Que Deus abençoe você. Que você sinta Deus falando com você nessa manhã. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Que você sinta a presença do Espírito nessa manhã através dessa palavra, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu na minha e na sua vida, e nada pode impedir o trabalhar de Deus. E nessa manhã estamos aqui para o 14º dia da nossa campanha, entendendo que Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, e nós estamos felizes, nós nos regozijamos no Senhor por mais esse dia, pela presença dEle. Que a graça do Senhor esteja sobre ti, agradecendo as orações, pelas intercessões, né, que eu deixei ontem que nós iríamos estar viajando. Chegamos bem ao destino, para a honra e glória do Senhor. Alguns percalços, que sempre tem percalços na nossa vida, mas em todo o tempo o Senhor está guardando, e mesmo às vezes esses percalços nos faz vencer, mesmo às vezes esses percalços nos fazem chegar ao destino certo, são percalços que nos protegem, percalços que nos mantêm vivos, de pé. Então, em todo o tempo, né, a gente tem agradecido a Deus por todas as coisas que têm acontecido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa manhã, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, agradecendo a Deus, entendendo que Deus está fazendo o melhor pela minha vida. E sendo forte em minhas fraquezas. Este é o título da nossa campanha, nesse 14º dia. E acreditamos que Deus está trabalhando. E nessa manhã, o Senhor me levou ao livro de Juízes, capítulo 4. E nós vamos ler um pouquinho e entender um pouquinho desta fraqueza deste homem, que vai dizer assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam, e a ela a juízo, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: Vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então ele disse a Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Glórias a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, bendito seja o teu nome nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui a história de Baraque e de Débora. Muita gente, quase todo mundo que lê um pouquinho a palavra do Senhor, já ouviu falar de Baraque e Débora. Já ouviu falar dessa mulher que era juíza, que se assentava debaixo das suas palmeiras e fazia juízo, julgava o povo, julgava Israel, dava um veredito sobre as questões que o povo vivia naquele tempo. E de repente ela está observando tudo o que está acontecendo ali no meio do seu povo, e ela manda chamar a Baraque. E Baraque era o capitão, né? Baraque era o responsável. Baraque era o homem do exército, o homem que Deus tinha levantado ali para defender a Israel. Então ela manda chamar a Baraque e diz: Vai atrás gente no Monte Tabor, vai atrás gente para que acabe com esse seu inimigo. E vem dizendo que Deus iria atrair o próprio inimigo para ser derrotado, que se chamava Císera, que era o capitão do exército de Jabim, que era aqueles que lutavam contra Israel nesse tempo.
com os seus carros, com as suas multidões, e estava dizendo que Deus daria a Sísera na mão de Baraque. Mas Baraque se acovardou. Baraque se acovardou diante da multidão. Baraque se acovardou diante da potência que era o exército. Baraque se acovardou diante do medo do inimigo. E ele disse: se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo não irei. Aqui Baraque demonstra a sua fragilidade. Baraque demonstra a fragilidade diante da mulher. Baraque demonstra que ele precisa do apoio dela, que ele precisa da construção com ela, que ele precisa do poder que ela tinha para que fosse com ele a guerra. E Débora lhe diz: certamente eu irei contigo, porém a honra não vai ser tua, né? A honra vai ser entregue através de Deus na mão de uma outra mulher. Aqui talvez Baraque poderia entender que Débora iria dizer: a honra não vai ser tua, vai ser minha. Mas não, Débora já estava dizendo que a honra seria de outra mulher. E nós vamos ver que a outra mulher depois, Jael, ela vai pegar e vai matar a Sísera, né? A história ela é muito extensa, mas não posso trazer. Eu quero trazer o foco dessa palavra nessa manhã, que é a fragilidade, né, de Baraque, um homem dotado para a guerra, um homem levantado para a guerra, um homem que tinha um propósito específico, que era ir para a guerra, e de repente ele se acovarda diante do inimigo, de repente ele se acovarda diante do exército, de repente ele se acovarda diante do adversário. E ele diz que ele só vai se Débora for com ele. Ele só vai se aquela mulher que tinha a palavra, que tinha o julgamento na sua boca e nas suas mãos, fosse com ele. Ele coloca toda a sua fragilidade sobre os ombros de uma mulher. Ele coloca toda a sua fragilidade esperando receber em troca a força que ele não tinha. Então vem Deus através de Débora e diz: sim, você pode ir, vou levar você até o acampamento inimigo, nós vamos lutar e eu vou estar com a minha mão sobre a tua vida. Então nesse momento Baraque é fraco, nesse momento Baraque se enfraquece, Baraque está enfraquecido, Baraque está omisso, Baraque não tem força para fazer o que Deus chamou para ele fazer. Mas diante dessa adversidade, se você for comigo, eu irei. Se tivesse uma companhia, ele ia. O que faltava para Baraque era um impulso. O que faltava para Baraque era uma força amiga. O que faltava para Baraque era alguém que dizia: vamos, eu irei contigo. Vou subir a guerra contigo, vou buscar contigo, vou levar você até lá. E Débora se levantou, diz a palavra do Senhor no versículo 9, e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque já convocou a Zebulon, a Naftali, e já saiu com 10.000 homens, e Débora saiu com eles. Débora acompanhou Baraque nessa jornada. Débora acompanhou Baraque porque ele precisava da companhia de Débora. Como que? Como um apoio moral, como um apoio de estratégia, porque é óbvio que Débora não iria lutar na guerra, mas Débora carregava dentro dela a força de um Deus todo-poderoso. Débora carregava nas suas mãos a força de um Deus que tinha colocado como juíza. Débora carregava o poder, a unção sobre a vida dela, e por isso Baraque só subiria para a guerra se fosse com ela. Baraque era um homem de inteligência sobrenatural. Nós vemos muitas vezes a fraqueza de Baraque, não entendendo que na sua fraqueza ele desencadeou a sua força. E qual era a sua força? Ir somente se aquele que era usado por Deus, se aquela que era usada por Deus fosse com ele. Muitas vezes nós deixamos aqueles que são usados por Deus, aqueles que Deus derramou uma unção tremenda, aqueles que Deus determinou como profeta, aqueles que Deus determinou como sacerdotes, aqueles que Deus determinou como apóstolos, como doutores, aqueles que Deus determinou como evangelistas, missionários, aqueles que Deus determinou como os pastores.
não fazerem aquilo que é para ser feito. Então aqui Baraque, ele se fortaleceu em Deus, sabendo que Deus estava com ele, através da vida de Débora. Ele estava na fraqueza, mas ele sabia que tinha alguém que andava com ele, que estava debaixo do poder de Deus. Então, se você sente fraco, se você sente que você não tem força, se você sente que você não consegue, procura caminhar com Déboras, procura caminhar com gente que carrega a unção, procura caminhar com gente que carrega a palavra, procura caminhar com gente que tem intimidade com Deus, procura se fortalecer com gente que sabe aonde vai, com gente que sabe aonde está a sua jornada, com gente que sabe a maneira de vencer o adversário. Isso foi Baraque, na sua fraqueza, ele tomou a atitude correta. Só vou se você for comigo. Só vou se você subir comigo, porque ele sabia que Débora subindo com ele a guerra estava vencida. Ele sabia que Débora carregava da parte de Deus. Ele sabia que Débora não portaria armas materiais como utensílios, mas ele também sabia que Débora tinha armas espirituais, que Débora tinha armas de estratégias mentais. Então ele sabia que venceria o inimigo através do poder que Deus decretava a Débora. Então Baraque se fortaleceu na sua fraqueza, foi forte na sua fraqueza. Foi forte na sua fraqueza como? Tomando a decisão correta. Foi forte na sua fraqueza como? Decidindo que essa mulher deveria subir com ele. Foi forte na sua fraqueza como? Aceitando que quando a guerra fosse vencida, não seria ele o honrado, mas sim quem tinha lutado na guerra. Nós vamos ver. Depois dessa jornada toda, dessa guerra com Sísera, Jael o chama para sua tenda e ele entra e ele descansa, ela lhe dá leite. Quando ele dorme, ela crava uma estaca na cabeça de Sísera e ele cai pelas mãos de uma mulher. Foi pelas mãos de Débora? Não, mas foi pela mão de uma mulher, como Débora havia dito. E aconteceu que Baraque aceitou, e Baraque sabia que a vitória dependia das mãos do Senhor e jamais das suas mãos. Então, quando entendemos que a vitória nossa, que a nossa fortaleza, o nosso fortalecimento está nas mãos do Altíssimo, não está diante do nosso poder, não está diante daquilo que nós sabemos fazer, mas está diante daqueles também que Deus levantou para nos ajudar, para nos para andar de ombro a ombro, né? Para estar conosco. Então nós vamos entender que a vitória é certa pelo poder que é no sangue de Jesus. E aqui nós vemos nessa manhã que, na verdade, toda essa fraqueza de Baraque estava fazendo com que ele se tornasse um homem forte diante dessa decisão de pedir que Débora subisse com ele. Então nessa manhã que nós possamos nos entregar às decisões do Senhor, nos entregar e entender que muitas vezes é necessário que nós sejamos como Baraque, entendendo que o que não é para nós fazer, que nós colocamos, que nós possamos delegar a quem realmente tem o poder para fazer, a quem realmente é chamado para fazer. Débora estava com o poder nas suas mãos, Débora carregava a honra nas suas mãos, Débora carregava a unção nas suas mãos, Débora carregava o juízo ali nas suas mãos naquele tempo. Ela era maioral diante do povo de Israel, é ela que coordenava, ela que julgava. Então nós vamos entender que ele soube, diante da sua fraqueza, que ele não tinha como vencer, ele não tinha força, mas ele sabia quem poderia vencer por ele. Então que nessa manhã nós possamos entender essa palavra vinda do céu para o meu e para o teu coração. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.